Acho que falou, né? Eu vou dar um breve testemunho. Não era um testemunho, foi um testemunho. Triste, porque sobre relação à possessão de um cristão. Na época que eu fui obreira da igreja, eu achava que tinha o Espírito Santo. Eu achava que tinha Deus na minha vida. Na igreja tinha toda aquela aparência de uma mulher de Deus e falar de Jesus e tal. Só que dentro da minha casa não era aquilo. Quando eu chegava na minha casa, eu me transformava em outra pessoa. Era um personagem que eu vivia na igreja, orava nas pessoas, expulsava demônio, curava, evangelizava, tudo. Mas o meu próprio quarto era uma imundice. Eu pegava minhas roupas e tocava embaixo da cama assim, para não poder não lavar. Ficava 3, 4 dias sem nem lavar o cabelo. Mas na igreja tinha aquela aparência de uma mulher de Deus, de uma mulher, né? E aí o pastor falou: se preparem cada vez mais, que você é uma menina diferente e tal. Só como o Senhor falou, o diabo, ele sabe quando a pessoa está preparada ou não. E certa vez eu fui orar numa senhora e ela manifestou com o espírito e ela falou bem assim: eu vou te pegar. Machado, mais cedo eu vou pegar você. E você está aí, mas você sabe muito bem que você não é isso que você está demonstrando. E não demorou 2 meses, com meus 16 anos, foi quando eu tive realmente aquela queda mesmo de sair da igreja, e foi quando minha vida se transformou pior ainda do que estava. Mas é isso, viver de aparência. Estar na igreja, aparentar que está bem. Né? Às vezes eu tinha minhas guerras: pastor, você está bem? Eu falei: não, pastor, eu estou bem. Aquele orgulho, sabe? E eu sabia dentro de mim que eu precisava de uma libertação. Meu pai gritava na minha cara: você não vai aguentar não, minha filha. Até quando você vai ver de aparência? O que adianta você estar na igreja e você aqui dentro de casa desse jeito, parecendo imunda? Era bem isso que eu ouvia. Foi isso. Palavras de uma pessoa que viveu isso. Imagina lá na igreja, obreirazinha, fardamentozinho branco, azul. Eu tive um pastor que era homossexual. Homossexual. Mas é pastor, está expulsando demônios. E aí? Está expulsando demônios. Era um pastor carrasco. Uma certa vez a obreira foi lá no gabinete, viu ele se beijando com o obreiro. E aí a obreira entrou em depressão de ver aquela. Depois a esposa lá na frente pegou ele atracado com um pastor auxiliar na própria cama dela. Ele foi expulso, como soube. Mas quem é que vai dizer um homem desse pregando? Ele não tinha nem jeito homossexual. Mas era. Mas era. Obreira. Não quer dizer homem de Deus, gente. Tem obreiros e obreiras comprometidos com o evangelho. Mas é obreira. Está expulsando demônio. Mas chega em casa, o demônio está usando. Vê que a coisa é séria. Você está vendo que não devemos brincar de igreja? Imagine você que foi um obreiro da igreja, depois estava dentro do candomblé, fazendo pacto com o demônio. Imagine só, irmã. Falo de uma pessoa que era obreiro, conhece a palavra de Deus e a que ponto chega. E assim é o retrato de muitas igrejas. É o retrato de muitas igrejas. O mundo espiritual, nós precisamos avançar. Porque vocês têm o Espírito Santo. O que precisa muito de vocês é se encontrar com vocês mesmos. Muitos de vocês ficam perdendo a batalha para vocês mesmos. Os janeiros estão chegando. Chega lá na terceira idade, olha para trás. O que foi que eu fiz na vida? O que foi que eu fiz na vida? O que vai lhe sobrar é frustração, depressão, remédios controlados. Aí, ela não estava com a vida desalinhada? Ela não mandava os demônios embora, os demônios não iam? Não ia, se escondiam. Para dar a impressão que ela libertou.
Mas aquela pessoa, ao sair da igreja, vem enfermidade, doença, vem uma série de coisas, pancada, de novo para a pessoa. Porque você não expulsou, o demônio se escondeu, você não tinha autoridade para expulsar. Um acordo. Para te enganar também. Então ele queria lhe projetar, para depois puxar o tapete e derrubar mais pessoas que estão ao seu lado. É assim que ele trabalha. Nós estamos diante de uma cena que é bíblico. Isso aqui é bíblico, isso aqui é Bíblia. Isso é real. O Senhor está aqui em um trabalho de libertação, ou não? Jesus está lá em Gadara, está diante de um homem com 2.000 demônios. Jesus está em um processo de libertação. A Bíblia não fala aqui qual o tempo que Jesus passou com aquele endemoniado. Então, o versículo, sobre ele se cortar, porque o diabo tem prazer em ver o corpo sofrer, o corpo sangrar, o corpo ser mutilado. Enquanto aquele corpo está ali sendo deteriorado, o diabo está feliz. Ele tem prazer em sofrimento. E aí, no 6, e quando viu Jesus ao longe, correu o quê? Isso significa o seguinte: ele tem que se submeter à autoridade de Jesus, não tem como. E isso foi notório. Ele corre, ele reconhece que Jesus é o Senhor, que ele é um fracassado derrotado, e ele teve que bater continência para Jesus, ele teve que cair. Exatamente é o que tem que acontecer em nossa vida. A sua autoridade em Cristo, os demônios ele tem que vir e bater cabeça, porque está sobre você a autoridade do Senhor. E a autoridade do Senhor está acima de todos os demônios. E como nós não entendemos isso? E se essa autoridade foi nos dada, e por que não assume essa autoridade? Olha a dificuldade de compreender. Então, o versículo 7. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem que está conversando com Jesus aí? O homem está manifestado. Aquele homem não tem noção do que está acontecendo. Porque uma pessoa, quando está manifestado, apagou. Ali é um demônio que domina o corpo. Quando você está manifestado, você lembra uma coisa? Tem manifestação, ou vários tipos de manifestações, que você vê, você ouve. Tem outros que quando abre os olhos, vê um clarão e tem que fechar porque incomoda a luz. Tem outros, é como se está caindo dentro de um abismo, sabe? Tem vários tipos de manifestações. Mas, independentemente dos tipos de manifestações, o demônio tem controle da mente. Tem o domínio. Não é isso? Tem domínio. Então, não é o homem que está falando. Demônio está falando através da boca do homem com quem? Então, aqui está havendo um diálogo entre os demônios e Jesus. E ele diz assim: o que eu tenho com o Senhor Jesus? Eu não tenho nada com o Senhor. O Senhor vem me atormentando o tempo. Ele lembrou que ali não era o dia, a hora de Jesus jogar ele no abismo. Ele lembrou: eu não tenho nada com o Senhor. Não tenho nada. Um dia eu estava lá, mas fui expulso. Eu reconheço. Agora, vieste me atormentando o tempo? Olha como o diabo, ele é inteligente, ousado, e que ele sabe que o Geena e o Tártaro, no momento que ele se rebela contra o Senhor, Deus cria o Tártaro para um dia punir ele, e ele sabe disso. Ele sabe que Deus criou o Tártaro para ele, o Geena, o inferno. Ele disse: agora não é o meu dia. Jesus, eu não tenho nada com o Senhor, não vem me atormentar agora, em outras palavras, agora não é a minha época de eu ser lançado lá. Ele está conversando com Jesus. E aí,
No versículo 8, olha o que diz. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus. Vá ao 9. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Quem que perguntou? Jesus perguntou àqueles demônios, o cabeça, e disse: qual é o teu nome? Está havendo um diálogo. Demônios e Jesus. Aí tem quem fala assim: olha para ali, entrevistando demônio. Eu quero dizer para vocês que vocês são autoridade sobre os demônios. Quando um dia nós, ou vocês estavam debaixo dos pés do diabo, ele fazia da tua vida o que ele queria. E tinha que obedecer. Mas agora o jogo mudou. Agora, Satanás, eu sou autoridade e você tem que fazer o que eu mandar. Nunca esqueça. Demônios, diante da luz do Senhor, eles não podem mentir. Ele está diante da luz do Senhor. Qual é o teu nome? Aí ele responde para Jesus, no 10. Voto 9. Respondeu dizendo: Legião é o meu nome. Porque somos o quê? Pare e pense. Um espírito imundo já é um sofrimento terrível no corpo. Cada espírito tem um tipo de problema. Quando aquele espírito que adentrou um corpo, digamos, um espírito de enfermidade, ele tem um período de morada ali dentro. E quando ele fez o que ele sabia que tinha que fazer, ele sai e dá passagem para outro. Lembre, muitas das vezes você está em um problema, quando menos espera que você está saindo do problema, você cai em outro buraco mais profundo. É um abismo chamando outro abismo. Meu Deus, como é que pode? Quando eu pensei que tudo estava maravilhoso em minha vida, agora eu caí em outro buraco mais fundo. Porque agora é um outro demônio que está passando a manipular a vida. Se um demônio já é terrível, imagine tantos demônios naquele corpo. Imagine tantos demônios condicionados dentro de um corpo. A guerra entre eles, cada um querendo um pedaço. Cada um, mas só que tem sempre um principado ou um dominador que comanda tudo isso aí. Eles são muito organizados. Porque somos muitos. 10. E rogava-lhe que os não enviasse para fora daquela. Entenda uma coisa aqui. O que os demônios estavam falando para Jesus? Que não enviasse eles para o quê? Uma província. Província é um lugar. É agora onde está aqui os demônios territoriais. Ele não queria que Jesus mandasse para um outro território, porque para que esses demônios tenham outro território, eles iam ter muita confusão. Porque é um território que já estava sob o domínio de outros demônios. Por isso que chama demônios territoriais. Demônios territoriais. Um tranca-rua que está agindo dentro de um território, eles não podem ir para um outro território se não tiver o oval do seu chefe. Porque entre eles são o próprio ódio. Os demônios entre eles brigam entre eles. Mas quando ele quer destruir uma pessoa, eles fazem pazes para destruir. Mas ele é a própria destruição, o próprio ódio. Não existe o diabo. Ele é o próprio ódio. Eles estão brigando com eles próprios. É terrível isso aí. A nossa mente é muito limitada. Então, ele disse, olha, que os não enviasse para fora daquela província. Jesus faz o seguinte.
Eu sei que agora o Senhor não pode me lançar dentro do abismo, porque não chegou minha hora. Mas agora também, Jesus, não me expulse daqui e me mande para outro território, porque eu vou cair em outro território onde tem outros mais fortes do que eu serei mais atormentado ainda. Aqui são domínios territoriais. É por isso que tem famílias inteiras que está sobre esse território, manipulado por esses demônios, a família inteira. Ninguém é feliz, ninguém consegue sair de onde está. É só desgraça, miséria, doença, perturbação. É uma família como se está debaixo de uma grande maldição. Porque são demônios territoriais. E aqui, no 11, e andava ali pastando no monte um grande manada de quê? Com certeza, aqueles porcos, são 2.000 porcos, o porqueiro está ali é o dinheirinho dele, né, o sustento, a criação, os animais dele, né? Ia passando o porqueiro ali, comandando 2.000 porcos, e os demônios, ele olha para os porcos. Quando ele olha para os porcos, ele já tinha pedido ao Senhor que não mandasse para uma outra região. Mas quando ele vê os porcos, o que acontece? O 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Os demônios pediu a Jesus para que Jesus ordenasse que ele entrasse onde? Agora, por que porcos? O porco é um corpo? É. Olha aí que demônios pode usar animais. Demônio pode usar um animal. Você já viu falar a vida dá uma peste de formiga numa casa? Que é formiga para tudo que é lado. Daqui a pouco tem uma praga de barata. Observe, existem trabalhos com cobras para ir na tua casa. Trabalho com serpentes, para que a serpente vá na casa da pessoa, para picar a pessoa. Daqui a pouco aparece uma cobra dentro de casa, você não sabe o que é. Sapo. Eu vou dar exemplo aqui de uma irmã que saiu da igreja lá em Salgado, era pastor lá. Ela saiu do culto normal. Antes do culto ela saiu. Quando chegou em casa, na porta da casa dela tinha um sapo, aquele sapo cururu, aquele sapo grande. Não é que o sapo urinou nos olhos dela. E teve que vir a SAMU. Levaram para casa. Eu já tinha saído de Salgado para ir para Água Fria. Era quase não sei que hora e me chamaram para ir lá. Depois que ela veio do hospital, estava cega. E quando eu orei nela, ela manifestou. E ela voltou a enxergar normal e não sentir mais dor. Era um demônio. Pode falar, irmã. Lá. Olha lá. A paz do Senhor. Paz. Eu conheci uma pessoa que ela era paralítica, uma pessoa adulta, uma mulher. Eu até passei uns dias com ela, levantando ela assim para fazer, tipo andar, né? E foi negócio de trabalho que ela ficou assim. Ela era noiva na fazenda aí pro lado do sertão, na Bahia, quer dizer, eu estou pensando que estou na Bahia, isso foi na Bahia. E aí ela, de noite, disse que correndo, saindo de uma casa para outra, de uma fazenda para outra, disse que quando abriu a cancela, aí deu um chute em alguma coisa, ela deu um chute em alguma coisa. Aí quando chegou em casa, já foi com a dor, sentindo uma dor, e ela ficou paralítica, morreu paralítica, e foi negócio de macumba, de feitiçaria. Ela ficou paralítica. Entende? O mundo espiritual, ele é complexo. Pode ficar no microfone. Eu cuidei de uma mãe de santo. Eu cuidei de uma mãe de santo. Eu colocava nos braços, subia uma favela com ela. Eu tinha um carro na época, botava no meu carro. E quando eu chegava na igreja, que eu botava no banco da igreja, que eu olhava minha camisa,
Estava cheio de secreção e casca de ferida. Aquela misca. Ninguém sentava perto, Tiago. Meu derrame toda torta. Esta mãe de santo, ela fazia trabalho para matar uma pessoa em 24 horas. Deixar uma pessoa louca em 24 horas. Pastor, eu comprava cabeça, crânio humano aos coveiros e fazia trabalho dentro do crânio do defunto. Depois que fazia todo o ritual com o nome da pessoa dentro do crânio, o coruja lá levava no cemitério lá e enterrava a cabeça lá de novo. 24 horas a pessoa estava louca. Louco, louco e louco. E morriam loucos. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Ela deu um derrame e ficou. Eu vi com meus olhos. Porque como ela mora numa favela, a filha comprou um barraco praticamente numa favela e deixou a mãe para morrer lá. Eu nunca esqueço que eu ia lá. De mãe, Dona Luísa, irmã Luísa. A porta era encostada, abria. De 100 a 120 bichos saindo por um buraco atrás do ouvido, caminhando por aqui, entre um seio e outro, secreção pus e os bichos andando. Isso era um ser humano, apodrecendo vivo. Os demônios, eles dão com a mão, depois toma com a outra. Tudo que é feito em rituais, a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. A conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Se a pessoa não tiver um real encontro com Cristo, não tem como, vai ter mortes horríveis. Mortes. Isso sem contar tantas outras em Salvador que eu cuidei. Aceitou Jesus. Esta mulher, irmã, a pele dela que era parecia uma lagartixa. Sabe aquelas coisas velhas? Era, sei lá, tinha umas pelancas, sei lá, uma caspa braba. A mulher morreu louvando ao Senhor, serva de Deus. O mundo espiritual é muito cruel. Eu vi com meus olhos pastores dentro de um hospício, nu como nasceu, comendo baga de cigarro. Não brinque. Não vá enfrentar o diabo com uma vida desconcertada. A conta vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Por quê? A área de libertação é escassa hoje. Fala-se muito em libertação. Fala-se muito em libertação. Não porque Deus me usou tantos anos, Deus me usou. Não é assim? Às vezes com o Senhor, aquela coisa. Você acha que o diabo está muito bonzinho com vocês, de estar ouvindo esses ensinamentos? Porque vocês são guerreiros, vocês são lavados pelo sangue do Senhor. Vocês podem se libertar sem que demônios manifestem mais no corpo. Existe libertação que as pessoas nem manifestam, porque a atitude da pessoa é tão firme que ele quebra todos os elos e pactos do diabo, consertando a vida com Deus. A primeira coisa, igreja, é o perdão. Veja, todas as pessoas que você não fala, que você esculambou, que libera o perdão. É a primeira coisa. Reginaldo,
Pedir perdão é coisa para crente. Pedir perdão é coisa de crente. É obra do Espírito Santo. Porque não é fácil não, hein? Não é fácil não. Chegar para a pessoa ali dos olhos assim, mas olhar com os olhos espirituais. Chegar assim e dizer, olha, me perdoe. Sabe, eu falei tanta besteira com você. Eu fiz tanto mal. Sabe, você me perdoa. Eu fiz aquilo porque eu não tinha o temor do Senhor no meu coração. E agora eu percebo que você é uma pessoa tão maravilhosa. Eu que não prestava. Você pega toda a carga da pessoa e você traz para você. Você traz para você, me perdoe. Eu fui muito mal com você. Eu tinha raiva de você, eu tinha ódio de você. E não sei o quê. Traz para você toda a culpa e a responsabilidade e deixa a pessoa. Eu não fiz nada com você. Não, mas eu era assim, assim, assim. Você não tem ideia como Satanás, se ele já está caído, ele se enterra mais profundo ainda. Porque não existe o reino dos céus descer sobre a nossa vida se não houver o perdão. Porque se não houver o verdadeiro perdão, mais cedo ou mais tarde, o diabo vai te engolir. Porque a falta do perdão, você está habilitando Satanás na sua vida. Não tem paz, não tem sossego, não tem saúde, não tem sono, não está bem com Deus. É aí onde o diabo joga o engano no coração para você demonstrar que está bem com Deus, estou bem com Deus, Jesus. Não é isso, igreja. A vida não condiz. A vida não condiz. E quem vai sofrer é aqui dentro. Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Eu quero ir para os céus. O reino dos céus começa aqui dentro. O reino dos céus começa aqui dentro. E na hora que começa, anda dentro aqui o reino. Deus do céu. O brilho é outro. É tudo diferente. Você tem paz. Passando uma luta desgramada. Mas no fundo, você tem paz. Cacete está comendo lombo. No fundo, você está lá. Eu vou vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu não estou só nessa batalha. Há um Deus comigo, Senhor. Aí tu vai para os pés da cruz, para as madrugadas, para os jejuns, sabe? Aí quando o Senhor te levanta, minha irmã, sai de baixo. Os demônios saem pipocando tudo que é lado. Porque você passa a ter o domínio sobre tudo isso aí. O processo de libertação é isso. É muito sério o que eu estou falando. Você precisa, não é falar, igreja. Você precisa mostrar com a sua vida esse Deus que você carrega dentro de você. Porque é muito fácil, irmão. É muito fácil. Eu sou crente, hein? Eu sou pastor. Não, não é isso, não é nada disso. Tiago, não é nada disso. Você fica parecido com Jesus. Cada momento que você se aproxima de Jesus, você fica parecendo com Ele. Tranquilo. Uma vida diferente. As pessoas começam a olhar para você. Paz. É diferente, Olívio. Ei, você não presta, desgraçado, não sei o quê. E você aqui, ó. Esperando uma pegar fogo para você comer peixe assado. Tranquilo. Se alguém já chegou na pessoa, se alguém já chegou assim e disse, você é crente ou você é evangélico, comigo aconteceu na segunda-feira. Porque eu comecei a falar para Deus, fui lubrificar o caminhão que eu trabalho. Aí comecei a falar, só que o básico. Aí o cara perguntou, você é evangélico? Eu falei, eu sou recém-convertido. Recém-convertido, pouco tempo, mas está ali ainda a sacola, uma sacola cheia de roupa, com um negócio de capeta e tudo. É Senhor do Bom Fim, não sei o quê, uns amuletos.
Você vê, é uma coisa natural, sabe? Dentro do coração dele, ninguém mandou, ninguém forçou nada. Ele começa, essas coisas, começa a dar nojo, sabe? Isso aqui não agrada a Deus. Ele não precisa estar... Não, não precisa. O Espírito Santo, ele vai trabalhando de acordo, você dando espaço. Dando espaço. Ele vai se enchendo. Espaço. Ele vai te enchendo. Espaço. Você vai jogando para fora tudo. É isso que precisa. O mundo lá fora está te aguardando para ver você, Jesus. É por isso que é como se precisamos recomeçar nossa vida de novo. Se tiver de começar, vamos começar do zero de novo. Com os pés na palavra, com estrutura na palavra do Senhor. Deus não é Deus de confusão. É a gente, igreja. Esse coraçãozinho aqui, Tiago, que é glória. Só isso. Então, vocês não podem aceitar gente de você. Como você, sem Espírito Santo. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais porque eu creio, como diz a tua palavra, que meu corpo é templo do Espírito Santo, não é espírito demônio. Mas para isso, o seu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. Para que demônio não seja os habitantes do seu corpo. Você não quer mais isso. Agora é o Espírito Santo. A sua vida está sendo mudada, transformada. A sua família já passou a olhar para você, sua vizinhança. Rapaz, Raquel mudou. Raquel mudou. Está mudada. Está mudada. E pronto. Amém. Ou até quando vai ficar de noite sofrendo? Não, misericórdia. Jesus sabe. Hein? Não, ei. Cuidado com oração de derrotado e fracassado. Cuidado com as orações. Tem misericórdia. Oh, me ajude. Eu acho que essa oração, sabe, isso dói nos ouvidos do Senhor. Nós temos que tomar uma posição diante do Senhor. Posição diante do Senhor. E acabou e pronto. Vamos eliminar esses mimimi no ouvido do Senhor. Vocês têm a palavra de Deus, têm o nome de Jesus, têm o Espírito do Senhor. O que é que falta mais? Tomar posse e pronto. Quero ver. Tem mais demônio. Pode fazer bruxaria, Ana. Eu vou pegar o nome de Ana, botar na boca do sapo. O sapo vai estourar, vai morrer. Vou ter medo de quê? De macumba, de bruxaria? Medo de quê? Se eu tenho Jesus aqui, se eu vivo alinhado com a palavra, eu vou ter medo de trabalho de quê? Porque sua cabeça mudou. Tudo mudou dentro de você. Para a gente encerrar. Não. Eu sei que é alta. Espera aí. Isso aqui não morde, não. Então, pastor, quando eu cheguei aqui, né, eu, minha família aqui, minha irmã, minha filha, a gente estava passando por um processo espiritual sério. Eu vou lhe cortar agora, só 2 minutinhos. Alguém passou o seu contato. Quem foi que ligou para mim? Foi você. Quem foi que me deu, Não, quem foi que me apresentou a você, que eu não lhe conhecia? Regina. Então, vamos lá. Que é do grupo. Regina é a podóloga da irmã. Ela só se Ela. conhece. Ela falou a podóloga de mim. Ela estava passando muito difícil, eu fui na casa dela e Deus fez uma obra maravilhosa. Agora, a podólogas, né? Já fala, observe como é a coisa, viu? Falou a Olívia. É a Olívia. Isso. Aí a Olívia te mandou uma mensagem. Eu só sei que mandou uma mensagem pedindo socorro. E eu vi, ela mandou a foto, viu? Você dentro do carro. Foi um mulher vídeo de ali, Deus já foi desabafando. estava né? vindo do hospital São psiquiátrico José. com ela. Estava internada. Isso. O desespero, o áudio dessa mulher comoveu o coração pedindo socorro. Não era não? Porque foi muitas pessoas assim, eu pedindo oração, né? Eu pedindo, né? Até
Para outros lugares eu já tinha ligado, porque a gente se sente num desespero. Eu digo aos irmãos, os irmãos assim que procuraram outras coisas e tudo, depois Deus revela, entendeu? Mas o desespero de certas famílias é muito grande, porque quando a gente vê uma pessoa fora de si, né? Eu, assim, sempre me chegou pessoas assim para eu trabalhar, eu sou cuidadora de idoso. Eu disse à minha filha ali, eu digo, mãe, eu tive dentro do Hospital São José para ajudar pessoas a tomar banho. Então, eu abraço ali a pessoa que não está vou junto. Eu tinha roupas minhas que eu jogava fora para dar um banho numa pessoa daquela, porque é difícil. Então, eu trabalhei 3 meses com as freiras do Hospital São José. Tenho um conhecimento muito bom ali. E quando eu fui para ali com a minha filha, gente, eu me vi sem chão. E eu já estava acostumada de ver aquela situação. Hoje eu posso falar que ela está aqui de mente mais aberta para eu poder falar. Desde quando eu cheguei aqui com minha família, a gente não falava muito, porque tudo isso doía. É um momento de processo, né? Eu disse, pastor, é difícil toda a família falar o que está se passando, né? Então, depois desse episódio no Hospital São José, minha filha começou a se manifestar. Coisa que eu já tinha conhecimento desde os 9 anos que eu sou cristã, né? Tive um tempo de afastamento, mas eu conhecia o que era o processo e tudo. Mas, quando aconteceu com minha filha, aí que eu fui ver o que era a vivência. Então, eu me vi em desespero. Então, foi quando minha irmã disse, Eline, eu conheci um pastor, que foi da manicure, que disse assim, agora é a hora de quê? De lutar pela libertação. E, gente, quando eu cheguei aqui, eu digo a vocês, eu cheguei com medo, eu nunca tive medo de nada. Eu andava meia-noite, eu descia dos ônibus. Pegava 0,40 meia-noite, 20 para meia-noite, descia no Marcos Freire, ou no Lamarão. Nunca tive medo de nada. Malandro chega para mim, olha, graças a Deus, me cumprimenta e passa. Nunca fui roubada. Chego nos pontos de ônibus, sou cumprimentada ainda. Porque sempre busquei a Deus, mesmo estando assim um pouco afastada da igreja, eu sempre busquei a Deus. Então, eu nunca fui roubada. Faca já me apareceu, revólver já me apareceu, mas nunca, não acontecia nada, graças a Deus. Mas quando eu me vi nessa situação, eu disse, Jesus, eu sou um nada. E eu pedi a Deus que me desse uma luz. E quando eu cheguei aqui, eu me senti forte, novamente, porque eu estava me sentindo um nada para cuidar da minha filha. Então, eu digo a vocês, eu nunca vi assim, um ensinamento como está sendo esse seminário. Assim, de fortalecimento para mim e minha família. Eu e minha irmã, a gente ficou muitos anos sem se falar. Era uma luta na nossa casa também. Né? E antes do batismo dela, ela disse, foi a resposta que eu também pedi a Deus, para a gente voltar a se falar, a ser mais unidas. Então, é muito processo que a gente passa. Mas depois que a gente vê uma filha, vê uma pessoa da nossa casa, perder a noção, ela olhava para mim e dizia, eu não estou com fome. Eu digo, mamãe também não come. Eu não estou com sede, mamãe também não bebe. Ah, não quer dormir não, mamãe fica. 60 horas sem dormir eu fiquei. Eu fiquei 60 horas sem dormir. Eu trabalho 9 anos como cuidadora de idosos. Eu sei o que é não dormir de noite. Eu sei o que é plantão noturno. Mas você ficar assim porque uma filha precisa de você, é pedir força a Deus mesmo. E quando eu disse, pastor, estamos indo para aí. Ele disse, estamos aqui para abraçar. E eu venho de lá do Lamarão. Não vou estar aqui todos os cultos porque não tenho condição. Mas eu disse, eu venho do lado do Lamarão, pastor, o dia que eu puder, eu estou aqui nos cultos. Porque eu senti aqui resposta de Deus. Então, espero que todos vocês também sintam. E não cessem, não temam, não tenham medo de combater mesmo. Porque ele, é como se diz, ele já levantou para cair nas nossas vidas. Toda madrugada eu disse, eu estou aqui, junto aqui. Passei 2 noites, pastor, eu disse o senhor. Passei 2 noites que eu fiquei, eu disse, sem força para ajoelhar para orar. Eu recebi um tapa nas minhas costas. Não sei se foi Deus, não sei se foi o que foi. Eu sei que eu disse, levante. Levante. Continue orando, continue buscando pelo seu familiar. Tenham força, porque é difícil.
É 3 da manhã, é meia-noite, ela sabe como a gente está agora. Eu estou outra pessoa. Depois que eu comecei aqui, nesse seminário, eu estou outra pessoa. E assim, irmã, eu lembro que eu estava em distância de Itapuranga, eu nem vim para aqui. Eu já fui direto para sua casa. E o estágio que ela estava. Só a misericórdia de Deus, Ana. E uma moça, 17 anos, né? 17 anos, uma moça que tem um projeto tão maravilhoso de vida, moça bonita, que tem planos, e de repente batizada, e de repente você se encontrar em uma situação dessa, igreja. Agora é tudo bonitinho, está aqui, mas imagine quando essa mulher está aí. Tudo. Ângela, você é uma mulher de Deus, Ângela. Desde o primeiro dia, você é uma mulher de Deus. E por ela. Eu sei que os conflitos foi muito grandes. Os conflitos foi grande demais. E a mãe é o que mais sofria nesse intervalo de guerra. Era uma família totalmente que estava desequilibrada e veio na hora de acontecer uma desgraça na família. Olha, esta mãe chegou até, não é, Ângela? Agrediu a própria filha, não foi? Teve que dar um soco. A filha entende. Foi difícil. E esta filha, Eline, vai te dar muita honra. Muita honra. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Vai dar muita honra, muita honra. Muita honra. Que Deus te conserve. É um processo, entende muito bem. É um processo. E tem um talento de Deus, essa menina. Tem um talento. Amém, igreja? Ora, como é o seminário de libertação, hoje, eu creio que se vocês realmente absorver a palavra, traz para de vocês a responsabilidade. Sejam diferentes. Não é a igreja que vai mudar você. Não mata e morra por igreja, não, igreja. Vocês têm que lutar pela sua vida espiritual. Não tem a igreja como a igreja vai. Não, não é nada disso. É o que é ensinado na igreja. É o suficiente para mudar o seu destino. Não seja defensor de igreja. Não, tudo que é falho. Tudo tem erro, tem falha. Mas a palavra muda o nosso destino. O meu sonho é amanhã ver vocês libertando vidas. Imagina uma jovem, uma mulher dessa amanhã está libertando pessoas. Ela já passou por isso. Já passou por isso. Imagine a irmã Ana. Sabe, primeiro, esta mulher vem de uma sequência de muitos ataques, não é da agora. Mas Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a história dessa mulher. Deus vai mudar, porque é uma mulher determinada, que tem foco, mas quando essa mulher se encontrar com ela mesma, porque como ela e como eu, como todos vocês, precisa ser quebrado muita coisa aqui dentro. Aqui dentro precisa ser quebrado muita coisa. Essa mulher vai fazer um estrago no inferno. Ana, o que Deus tem para fazer na sua vida é coisas grandes. Agora eu sei que não é fácil, Ana, mudar uma mentalidade assim não muda, não. É um processo, é uma cultura,
são costumes, é uma série de coisas, Tiago, que precisa ser. Imagina um homem desse. É fácil. A mudança aqui é muito difícil, eu estou falando assim para ele. É difícil demais. A gente olha para um homem desse aí, a gente fica assim, cabula, sabe? Espantado assim, ó. Porque é difícil. Dentro das igrejas, ver um transexual, na posição que você está agora hoje, não é fácil, não. A gente sai e fica admirado, né? E muitos, Tiago, olha para você, sabe, admirado, Tiago. Eu não tenho dúvida que nenhum olhar aqui desta igreja olha para esse homem. Não, a gente sabe os comentários, rapaz, Tiago. O processo não é assim. Viu, irmã? Não é assim. Você já foi muito enganada, muito paparicada, de ajudarem você. Pare, Ana. Não, pare, Ana. Aqui dentro primeiro, Ana. Não, mas aqui dentro primeiro, Ana. Porque onde você vai chegar, você precisa ter estrutura. Porque senão você vai cair lá. E é isso. Foi muito paparicada pelas religiões. Paparicada, sabe? Há muitas coisas a ser tratadas aqui dentro. Aqui dentro. É o meu desejo de ver vocês, sabe, fazendo algo desse Deus maravilhoso. Que nos... Amém. A pessoa viu uma mulher dessa aqui amanhã, sabe, o diabo olhar para você, olhar. Tem que passar, Ana, lá pela barra dos coqueiros e cair fora. Que ele vai ter fogo em nome de Jesus. Tudo é um processo, não é fácil, tá? Não é fácil. O bom é quando vocês começam a absorver, dizer, botar em prática. Eu preciso trabalhar aqui dentro. Eu preciso passar mais um zip na minha boca. Eu preciso ter muito cuidado com minha língua. Preciso ter cuidado com o que estou pensando. Eu preciso mudar os meus círculos de amizade. Eu preciso, sabe, tem caminhos aí que eu não posso mais ir lá. Tem pessoas que eu não posso andar agora. Eu não tenho estrutura ainda. Você começa a filtrar a sua vida. E Deus vai te projetando. Daqui a pouco vai fluindo dentro de vocês essa convicção do Espírito Santo. E é assim mesmo. Amém, igreja? Hoje eu não vou orar para vocês. A mensagem que vocês ouviram é uma oração para vocês. Se eu pudesse, eu nunca vi uma pessoa manifestada. Você pensa que eu gosto? Dói meu coração, que é doloroso. Eu quero ver vocês expulsando os demônios das pessoas mesmo. E acabou. Mas para isso tem que ter alinhamento. Alinhamento. Mudança dentro de nós. Só isso. Tá certo? Igreja, são mais de 30 anos. Eu creio que quase umas 3.000 libertações. Eu quero dizer para vocês, igreja, que eu não sei nada ainda. Eu preciso aprender mais com o Senhor. Só isso. Igreja, eu tenho dificuldade hoje até de pastores. Até hoje eu não tenho um pastor que se interessa por essa área de libertação. Um pastor. Eu não tenho. Isso aí é um chamado específico. Isso aí é um chamado específico. Deus me chamou para isso. Pastor frouxo, a semana passada, me chamou para libertar uma pessoa. Frouxo, covarde. Você entende, igreja? Porque não é meu chamado. O povo está morrendo, está sofrendo aí. Sabe, ninguém está sabendo lidar com esta área. E é isso mesmo. Nós fomos chamados para ganhar alma. Nós fomos chamados para fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Carregue gente de vocês. Vocês não são fracassados, derrotados. Vocês têm o Espírito Santo. Faz a diferença. Aproveita aquilo que Deus te deu e assuma isso. E pronto. Agora, procure ser diferente. Os seus vizinhos estão olhando para você e dizem, Raquel mudou, hein? Mudou, hein? Tem que mudar mesmo, Raquel.
Você não pode mais estar andando em caminho que você andava antes. Você não pode mais. Tem que ter mudança e acabou e pronto. As pessoas têm que olhar para você, para mim, para você, em todos os aspectos. É diferente. Mudou. Está parecendo uma véia. Eu estou bonita para Jesus. E acabou. Eu estou bonita para Jesus. Você, mulher de Deus, cuidado. Porque Deus quer usar vocês nesta área. Então, por isso, vocês têm que estar bem alinhados com Deus. E acabou. E pronto. Tá bom? Eu tenho vivido assim, muitas madrugadas de oração. É 1h da manhã que eu desço aqui, é 2h da manhã. E, sabe, hoje eu vou amanhecer o dia aqui. Amanhã, 6h, pego o carro, vou trabalhar. Já tem uma visita lá de um povoado. Esse rapaz estava louco lá. É uma família tudo perturbada. Eu não estou nem aí. Pastor, a família. Eu estou preocupado que a família é grande demoniada, vai cair tudo por terra e pronto. Acabou. Não é não?